Boa noite. Eu sou Marina Viana e é muito interessante eu estar aqui hoje. Eu sou atriz e eu acho muito interessante eu estar aqui mediando uma mesa, uma discussão sobre crítica jornalística. Eu acho que isso reflete bem o pensamento, né, da questão de crítica sobre esse nosso fazer, né? Porque eu sou uma atriz e também sou alguém que penso e procuro estudar e ver e pensar o que eu vejo. Então, eu queria ressaltar isso, agradecer o convite de estar aqui hoje. Dar boa noite e boas-vindas aos nossos palestrantes. Primeiro, quem vai falar é a Ana Benson, depois Cristina Junqueira, depois Daniel Schenker. Então, Ana. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Ginástica Zara e da Daniela por estar aqui. Essa mesa também é uma mesa muito interessante, tanto com a Cristina e com o Daniel, também com a Marina. E vou tentar dar uma ideia aqui, falar um pouco sobre a crítica do Décio Almeida Prado. Escrevi uma tese de mestrado sobre ele. E eu acho interessante porque hoje de manhã eu estava lendo o jornal o Globo e a primeira página do segundo caderno tinha uma matéria sobre a falta de teatros no Rio de Janeiro em face ao aumento da produção teatral, que há muitas produções, que está havendo um grande investimento, né, uma injeção de verba, mas não há espaços. Então, que as produções estão tendo dificuldade para encontrar pauta nos teatros. E eu achei engraçado porque justamente eu vou começar a falar aqui do teatro na época que o Décio começa a escrever, né, um pouco antes dele começar a escrever, o teatro da década de 30, de 40, a situação teatral. Então, é o oposto completo disso, né? Então, o que nós tínhamos, em primeiro lugar, quando se falava em teatro no Brasil, fosse nos jornais, nas revistas, ou mesmo aquelas pessoas que estudavam teatro, que tentavam fazer algumas histórias de teatro, o que existia era um problema ontológico, né? Sempre se discutia se existe o teatro brasileiro ou se não existe, né? Então, alguns diziam que o teatro brasileiro não existe, porque o Brasil era uma nação em fraldas, ainda não tinha cultura. Outros diziam que nasceu e morreu torto, outros diziam que existia, mas que já estava decadente, né? Uma coisa assim, um pouco como aquela visão do Lévi-Strauss sobre a América, que passa da barbárie à decadência sem conhecer a civilização, né? Então, essa era um pouco a situação do teatro dos anos 30, 40, né? E nessa época, quer dizer, o movimento teatral que existia se concentrava basicamente no Rio de Janeiro. As temporadas iam de março a agosto, né? E depois, em agosto, já começavam então a fazer turnês pelo país, procurando, né, outros públicos, outras praças. O que havia nós tínhamos a produção local, nacional, basicamente os gêneros eram teatro de revista, burleta, comédia de costumes, né? E as companhias estrangeiras, então, que vinham e que nos davam o grande teatro, né? As companhias francesas e portuguesas que vinham e nos davam o drama e a tragédia, porque se considerava que o teatro brasileiro não tinha condições, os atores não tinham condição de representar drama e tragédia, né? Então, e mesmo essas produções que haviam, então, eram produções assim, feitas de uma forma muito apressada, por questões econômicas, talvez de forma descuidada também. Os elencos eram elencos especializados, os atores tinham papéis especializados, porque você não pode, basicamente você montava uma peça, levava uma semana para montar uma peça, então se você não tivesse a divisão clara dos papéis, seria impossível, né? Reusava-se, reciclava-se cenário e figurinos. Você tinha um ensaiador que mais ou menos fazia as marcações, e a companhia era estruturada em torno de atores vedetes, né? Como Procópio ou Dulcina, enfim, haviam as vedetes e o espetáculo meio que girava em torno dessas figuras, né? Então, essa é mais ou menos a situação teatral, e os espetáculos, digamos assim, o teatro mais sério, o teatro de arte, ficava um pouco
a cargo dos amadores, né, que também não tinham a pressão financeira, que podiam se dedicar a um pouco mais a estudar os papéis, porque até então também nós estamos falando de um teatro que trabalha com um ponto, que esses atores basicamente não decoravam, né, as falas. Então, na época, nessa década de 40, vai começar a se articular um debate entre o teatro profissional, que era conhecido como teatro para rir, e aí o critério realmente do sucesso das peças era o riso, né, tanto para louvar ou para falar mal. E aí tem até uma coisa interessante que o Manuel Bandeira, ele comenta, falando sobre o teatro da época, ele fala assim: o nosso teatro, com todo o seu repertório para rir, é uma coisa melancólica demais. Não tolero o tom declamado dos atores, a sua insuportável indiscrição de efeitos. Houve tempo em que gostei das revistinhas populares do Rossio. Parecia-me que dali podia sair um teatro brasileiro. Afinal, as revistinhas do Rossio esgotaram-se sem darem nada. Né? Então, nesse momento, é um momento que também começam os amadores, começam a se organizar. Nós temos o Teatro do Estudante, do Pascoal Carlos Magno, os comediantes vão começar a se organizar. E dali, em 43, a gente vai ter o Vestido de Noiva, que vai ser um marco e que vai levantar também a questão, não só em termos de encenação, né, que vai ser uma novidade absoluta, uma ruptura absoluta com o que se fazia até então, mas também em termos de crítica. Né? A crítica, nessa época, tanto no Rio quanto em São Paulo, ela não havia nos jornais uma seção fixa, né, para teatro. Você tinha um espaço bem pequeno, limitado, você havia pessoas, redatores, jornalistas que se interessavam, que queriam fazer crítica e que não tinham nenhuma formação para isso. E, então, geralmente eram 15 a 20 linhas, era uma mistura, na verdade, de crônica social e também de divulgação. E nesse espaço também era um espaço também reservado para a publicidade dos espetáculos. Então, os críticos, além de serem muitas vezes pessoas que não estavam ligadas a teatro, despreparadas para fazer a crítica, eram às vezes feitas também por escritores ou escritores de pessoas de literatura, né, como a gente vai ver Manuel Bandeira, Machado de Assis escreveu críticas, ou então autores teatrais que por vezes também escreviam as críticas. E aí havia não havia uma divisão muito clara, né, entre a publicidade, a divulgação e a crítica, na medida que você tem empresários, produtores e autores também escrevendo críticas. Né? Então, essa era mais ou menos a situação da crítica na década de 40. Em São Paulo, a única exceção, deve-se dizer, vai ser a crítica de Antônio de Alcântara Machado, né, que é o nosso crítico modernista. Todos falam que o teatro não marcou presença na Semana de Arte Moderna, mas, na verdade, o Antônio de Alcântara Machado vai fazer uma crítica muito interessante, mas também passa um pouco que desapercebida. Tanto é que o Walter Benevides depois diz que Antônio de Alcântara Machado era uma voz no deserto, né, que ninguém muito prestou atenção nele. Então, essa situação é a situação também de São Paulo, que vai mudar justamente com o Décio de Almeida Prado. Né? O que acontece em São Paulo, duas coisas que vão ser muito importantes para a formação dessa nova crítica. Em primeiro lugar, eu acho que existe uma relação muito grande com o movimento dos modernistas. Né? A geração do Décio é uma geração que está ligada, até para, muitas vezes, discordar, né? Mas também tem a criação da USP, da Universidade de São Paulo, que se dá em 1934, e a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, que é a primeira faculdade do gênero no país. Né? Então você estudava medicina, ou direito, ou acho que engenharia, se não havia um curso de ciências sociais. Né? Então, para essa faculdade, para a USP, vão buscar os professores na Itália e na França, então vem um grande número de professores estrangeiros. E para a Faculdade de Filosofia, ela vai ser marcada pela vinda dos professores franceses, em particular Jean Moguet, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide e Paul Arbus-Bastide. E Décio de uma dessas primeiras turmas da faculdade, e ele vai, então, dessa faculdade vai sair o que nós chamamos da geração de clima, fruto tanto dessa mentalidade nova, porque a faculdade realmente vai instaurar uma mentalidade nova em termos de crítica,
Vai sair a revista Clima, que é criada, proposta pelo Alfredo Mesquita, que também é o fundador da EAD e do Grupo Experimental de Teatro. Então, o Alfredo Mesquita propõe a criação dessa revista, que funcionaria como uma plataforma, como ponta de lança para esse pensamento novo. E essa revista vai ser formada, então, por Décio, que vai se encarregar da seção de teatro, Antônio Cândido, que vai se encarregar da seção de letras, Lorival Gomes Machado, de artes plásticas, Rui Coelho, Paulo Emílio Salles Gomes vai escrever sobre cinema, Gilda de Moraes Rocha, que depois se torna Gilda de Melo Souza, vai escrever contos, vai escrever sobre moda, vai desempenhar meio que uma função coringa na revista. Né? Então, é nessa revista que o Décio vai começar, sem ter ainda nenhuma formação teórica ou prática, o que ele tinha. Bom, ele gostava muito de teatro, ele ia desde pequeno, o pai dele levava ele ao teatro, ele inclusive tinha assistido várias peças com Procópio, que ele depois, bem mais tarde, ele vai escrever um livrinho sobre Procópio, apesar dele ter combatido muito o teatro de Procópio e acabado com ele nas críticas, porque era um teatro velho, né, mas ele tinha, assim, de certa forma, essa admiração pelo Procópio. O Décio tem a oportunidade ele vai aos Estados Unidos, ele faz um curso na Universidade da Carolina do Norte, lá ele depois tem a oportunidade de ir para Nova York, ele assiste os espetáculos com as grandes atrizes da época, ele também passa 3 meses na França com Paulo Emílio Salles Gomes, que era amigo dele que estava lá exilado, e lá na França, em Paris, ele tem a oportunidade de assistir os espetáculos de todos os membros do cartel, né, do Lamp, Toef, Bati, e então ele diz que naquele momento ele não tinha formação teórica, ele não tinha formação prática, mas ele tinha de certa forma um padrão visual e auditivo que era diferente daqui, porque as companhias que vinham também, bom, as companhias nacionais ainda estavam de certa forma ligadas ao padrão de representação português, né, inclusive no que se refere ao sotaque. Né, e as companhias que vinham também, muitas vezes não vinham com espetáculos cuidados, era uma coisa improvisada, né? Eram turnês improvisados. Então, nesse momento que ele vai começar, ele vai escrever, a primeira crítica dele vai ser sobre a companhia de Luiz Jouvet, que se encontra no Brasil, e Jouvet, por causa da guerra, a companhia de Jouvet vai ficar 2 anos aqui, então vai ser de uma influência muito grande. Eu só queria voltar aqui um momento para a questão da USP, e da Clima, que o Décio ele falou uma coisa engraçada, porque realmente o curso de filosofia foi muito marcante para ele, para essa geração do Clima. Então, quando ele escreve um texto, já no final da vida, falando dos 50 anos da formação do departamento de filosofia, ele diria que, ele fala o seguinte: ao fazer um balanço do papel que desempenhou ao fazer um balanço do papel que desempenhou em sua vida, o crítico diria que esta lhe deu, cito, deu tudo, ou quase tudo: mulher, amigos, ganha-pão, interesses intelectuais e métodos de pensar. Tenho a impressão, explicava ele, de que a faculdade é que me formou, não eu que me formei nela. Então, quer dizer, essa vai ser realmente uma influência muito importante e que é interessante pensar que essa geração do Clima, na verdade, todos eles vão se tornar os críticos mais importantes, culturais mais importantes das suas áreas. Né? Então, uma geração de críticos e críticos. Né? Quer dizer, assim, é uma crítica diferente da crítica que se fazia naquele momento, seja na literatura, ou seja no teatro, na literatura, nos jornais, a crítica de rodapé, que era uma crítica baseada basicamente num exercício de retórica, né? E essa crítica que vai sair da USP, a crítica que vai ser praticada pelo grupo de Clima, é uma crítica especializada, uma crítica realmente analítica. Né? Tanto é que quando saiu o primeiro número da revista era grossa, era pesadona, né? E o Oswald de Andrade ficou implicando, ele chamando eles, dizendo que eles eram chato boys, né? Porque era tudo muito chato, tudo muito pesado, que eles liam tudo, que eles aos 20 anos já tinham Spengler no intestino e que eles perdiam coisas assim. Mas depois o Oswald, enfim, ele tinha uma boa relação com o Oswald e com o próprio Mário também, e depois, por ocasião do grupo Universitário de Teatro, depois o Oswald vai dizer então, que eles se redimiram
com o teatro, que eles encontraram, que os funcionários pobres da sociologia encontraram no teatro a sua vocação, né? Mas, enfim, então, quando o Décio começa a escrever, a Companhia de Jouvet está aqui, e ele escreve, só para ter uma ideia, nós estávamos falando de críticas de 15 a 20 linhas, a primeira crítica que ele escreve na Clima é de 9 páginas. Então, ele escreve uma crítica de 9 páginas sobre a Companhia de Jouvet, explicando quem era o Jouvet dentro do panorama internacional, qual a relação do trabalho dele com as ideias de Coupeau, da preocupação de um teatro poético, em contraposição com o teatro naturalista do Antoine, que se fazia no momento, e também, quer dizer, ele tinha uma preocupação de informar e de formar o público, de situar, né, aquele trabalho, porque, na verdade, o público brasileiro ele desconhecia o que estava se passando no teatro naquele momento, né, o que tinha se passado naqueles últimos 30 anos no teatro europeu. Então, porque os trabalhos que chegavam aqui realmente não eram trabalhos muito representativos. Então, ele vai ter essa preocupação e ele vai também falar sobre como é importante, então, para o público, quer dizer, que o público brasileiro tinha a oportunidade de meio que fazer um crash course, né, naqueles 2 anos, de se colocar em dia com o que estava acontecendo em termos do teatro. E também vai ser importante para a própria crítica do Décio, porque a crítica do Décio, ele vai usar, num primeiro momento, eu no meu trabalho eu divido a crítica dele em 3 períodos diferentes, e tento mais ou menos que determinar que tipos de conceitos com que ele trabalha, né? Então, há conceitos que nessas 3 fases diferentes se mantêm inalterados e outros que vão se transformar. Mas uma coisa muito marcante nessa primeira e na segunda fase do trabalho do Décio vai ser o entendimento dele realmente da encenação, do encenador como alguém que é um servidor e não mestre, né? Que é alguém que está a serviço do autor teatral. Né? Então, porque o que o Jouvet traz para o Brasil e que era novidade, era essa ideia de uma representação em que todos os elementos se submetessem a uma ideia do texto, estaria ali para servir o texto, uma representação mais homogênea, mais orgânica, não tinha mais essa coisa do ator vedete, que late, que faz tudo no palco para chamar atenção, né? Que na verdade é sempre igual a si mesmo, né? Não está ali para interpretar o personagem, mas está ali para mostrar a sua personalidade. Então, o Décio esse é um dos conceitos mais importantes, eu acho que para a crítica do Décio, que depois, bem mais tarde, já no final da crítica, ele vai, então, repensar esses conceitos. Então, ele diz, por exemplo, que, falando na Clima, falando da crítica do Jouvet, ele diz, via de regra, ele compara a temporada do Jouvet com as companhias que vinham visitar o Brasil. Ele fala, via de regra, as companhias francesas que aqui aportam têm todos os defeitos, têm todos os vícios da improvisação. Os cenários são improvisados, o repertório é improvisado, porque é constituído de peças de todos os gêneros e todos os teatros de Paris. A própria escolha de atores é acidental às vezes, o grupo sendo formado, tendo em vista especialmente a excursão a fazer. Não é uma companhia que se desloca com seu repertório, seus atores, seus cenários, seus auxiliares. É um grupo de bons atores, chefiados por alguém com um programa mais ou menos fixo. Já os espetáculos de Jouvet, eles eram representados da mesma forma como eles tinham sido representados na França, com o mesmo cuidado, com os mesmos cenários, com os atores, com o mesmo elenco, né? Então, isso vai ser uma grande... A estada do Jouvet aqui vai ser de uma grande importância, tanto para a formação do público, quanto dos atores, para os grupos amadores, que naquele momento se organizavam, e para o próprio Décio. Então, por exemplo, uma das coisas também que distingue a crítica de Décio desde o princípio, já no Clima, é ele se colocar declaradamente do lado dessa nova geração, né, defendendo os interesses comuns e criticando o velho teatro profissional. Então, ele vai servir como ponta de lança dessa nova mentalidade teatral, e vai ser um dos fatores de maior importância no processo de renovação do teatro brasileiro. Então, por exemplo, ele diz aqui, na crítica ao espetáculo do Procópio, Inimigo das Mulheres, por exemplo, ele dizia assim, não irei fazer crítica do espetáculo inaugural de Procópio em São Paulo, espetáculo em que foi representada a peça La Locandiera, ou Inimigo das Mulheres, conforme tradução nacional de Carlo Goldoni. Farei apenas um protesto. No teatro, nada exige mais saber, mais tato, mais finura, mais amor, mais compreensão verdadeira do fenômeno teatral que a montagem da peça clássica.
pois foi essa prova que o Sr. Procópio afrontou. O resultado não poderia ter sido mais desastroso. Tudo foi adulterado conscientemente, modificado de propósito, até o enredo. Não resistindo nem procurando resistir à tentação de ser engraçado, o Sr. Procópio fez os maiores esforços para substituir, sempre que possível, Goldoni por Procópio, com danos evidentes para Goldoni. Nada poupou o Sr. Procópio Ferreira, nem latidos. Compreende-se, aliás, o que se passa atualmente com o Sr. Procópio Ferreira. Quer elevar o nível do seu repertório, mas ao mesmo tempo não quer perder o público dos bons tempos das traduções espanholas do Boa Vista. Entretanto, Sr. Procópio, a arte raramente permite acomodações. Decida-se de uma vez num sentido ou no outro, escolha entre ganhar mais dinheiro ou arriscar um pouco mais do que ganhou em novas experiências. Então, a gente está justamente nesse momento, no final de Clima, que a Clima vai de 41 a 44, nessa encruzilhada, onde você tem, então, a encenação de vestido de noiva, né, e que, então, essa crítica vai se colocar decididamente do lado dessa nova geração, e vai ser uma crítica realmente militante, combativa, né, no sentido de formar não só o público, mas também os profissionais dessa época. E é interessante pensar também que o Décio, na verdade, apesar de nós falarmos dele como crítico, ele, na verdade, ele foi o fundador e diretor do Grupo Universitário de Teatro, que mais tarde vai se juntar com o grupo do Alfredo Mesquita, do Grupo Experimental de Teatro, e com a Sociedade de Atores Amadores de São Paulo, para fundar o TBC. Então, ele é um dos fundadores do TBC também. Ele vai fundar a Associação dos Críticos de Teatro de São Paulo, ele vai ser presidente da Comissão Estadual de São Paulo, ele trabalhou como ator também, além de diretor, e ele vai ser professor da Escola de Artes Dramáticas, da EAD, e depois de Literatura e Teatro Brasileiro na USP, vai formar toda uma geração de pesquisadores profissionais. Então, na verdade, a crítica dele, apesar dele aqui estar nesse momento como crítico, ele era uma pessoa extremamente empenhada no teatro como um todo, né? Então, depois da Clima, então, a Clima ela vai funcionar mais ou menos como que um período de formação para o Décio, para que depois ele vai, onde ele consegue trabalhar esses conceitos, definir sua metodologia, para a crítica que ele vai exercer no Estado de São Paulo por 22 anos. Ele começa a escrever em 46 para a seção Palcos e Circos do Estado de São Paulo. Essa seção não é assinada, é uma seção, como o nome diz, Palcos e Circos, falava que fazia crítica do Holiday on Ice, fazia críticas do espetáculo de circo, são umas críticas, por sinal, deliciosas. E depois, a partir de 59, a seção passa a se chamar Teatro, mas também ainda não é assinada. Só em 64, portanto, 18 anos depois que ele começa a escrever, que ele passa a assinar as críticas dele. Né? Isso porque o jornal achava naquele momento que a crítica representava o ponto de vista do jornal e não do crítico, mas na verdade todos sabiam que era Décio de Almeida Prado. Ele imediatamente se tornou um dos críticos o crítico mais respeitado de São Paulo e um dos críticos mais respeitados do país, né? Então, durante esses 22 anos que ele escreve para o Estado de São Paulo, a crítica dele se desenvolve realmente para e passo com o teatro brasileiro, quer dizer, as transformações que ocorrem no teatro vão também ter uma ressonância na crítica, um movimento muito de pergunta e de resposta entre as duas coisas, realmente uma relação dialética entre a crítica e o que se passa na cena brasileira, né? Nesse momento ainda, quer dizer, essa fase que eu chamo de segunda fase, que eu chamo dos anos de consolidação do trabalho de Décio, que vai de 46 a 64, na verdade não existe assim uma ruptura entre a primeira e a segunda fase, existe uma continuidade muito clara. Ele vai ainda ter uma preocupação formativa, mas ao mesmo tempo, aos poucos, a crítica vai amadurecendo, à medida que o teatro brasileiro também vai amadurecendo, e então ele vai se tornando aos poucos mais exigente com a crítica, né? Então ele descobre que, na verdade, assim, se ele, até então, num primeiro momento, ele se declara cúmplice, diz que nós temos que usar pesos e medidas adequadas à realidade do teatro daquele momento. Num momento posterior, ele entende, então, que não dá só para trabalhar como chanté do personagem do Brecht, mas ele precisa também se chuitar, né? Que ele precisa também, às vezes, falar coisas que não vão ser do agrado dos profissionais de teatro, mas que são necessárias. Ele precisa, às vezes, discordar e mostrar o que ele considera
equivocado, enfim. Né? Então, mas ainda assim, nessa fase, a gente ainda vê também que o Décio mantém nas críticas que ele escreve, esse entendimento do trabalho do ensinador como alguém que está a serviço do autor teatral, que isso depois, só na terceira fase, ele realmente vai começar a repensar. A terceira fase vai ser uma fase muito mais curta, de 64 a 68, que eu chamo de anos de transformação, em que também o teatro brasileiro já caminhava então com as próprias pernas. Quer dizer, nós temos também uma mudança muito grande na realidade brasileira. Houve o golpe de 64, o país está numa turbulência política muito grande. Você tem o surgimento de grupos como Arena, Oficina, que começam a trabalhar com espaços não convencionais e, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Teatro de Arena, na verdade, foi uma proposta do Décio para o José Renato Pécora. Ele foi um projeto que os dois apresentaram juntos, baseados no Theater Underground, que foi, num primeiro momento, foi proposto como uma ideia de fazer um teatro que fosse mais viável economicamente, né? Não havia uma proposta estética tanto, mas era a ideia de fazer um teatro que fosse mais viável, mais barato, digamos assim, e que depois, então, com a chegada do Boal, com a volta do Boal para o Brasil, vai tomar uma outra importância. Mas, então, nesse momento, é um momento que a própria estrutura do teatro também começa a se modificar com outras tentativas de estilos de representação, né? E a gente tem também uma repressão muito grande, tem a censura, vai haver um embate entre o chamado teatro agressivo, que se inaugura com os Excelsos, com a montagem do Rei da Vela, e a crítica nesse momento, tanto o Anatol, Rosenfeld, quanto o Sábato, quanto o Décio, vão reagir de forma, digamos assim, há um certo estranhamento, assim, até aquele momento que a gente vê uma cumplicidade entre a crítica e o teatro. A partir de 64, o que passa a se dar é um certo estranhamento, um progressivo estranhamento entre a crítica e a cena brasileira, né? E que vai acabar com a saída do Décio por um incidente, que não sei se vocês têm conhecimento, da devolução do prêmio Saci, né? Porque o Décio, não só ele foi crítico do Estado de São Paulo por todos esses anos, mas ele também dirigiu o suplemento literário do Estado de São Paulo, que foi uma das publicações mais importantes em termos de produção intelectual do país, e no suplemento de São Paulo havia uma cobertura muito grande também do teatro, artigos, ensaios, enfim. E durante o Décio, eles criaram esse prêmio Saci, que era oferecido ao teatro, dos melhores do ano, e há um episódio com a proibição do espetáculo da Feira Paulista de Opinião, que a classe teatral se rebela e resolve, então, quando o espetáculo não é liberado, declarar que o ensaio geral, os Excelsos propõem que o ensaio geral do espetáculo seja declarado a estreia do espetáculo, a polícia cerca o teatro, há uma confusão danada, há uma assembleia. Nesse momento, o Estado de São Paulo, que era um jornal reacionário e a favor da Revolução de 64, alguém no Estado de São Paulo publica um editorial culpando a classe teatral pelos abusos das censuras, dizendo que a classe, na verdade, era responsável. Então, a classe se revolta com isso e resolve, então, numa assembleia, devolver os prêmios Sacis ao jornal. E o Décio, então, ele não entende, ele acha que é uma coisa equivocada, porque, na verdade, o jornal tinha dado sempre muito suporte, muito apoio para o teatro, e que seria, na verdade, eles estariam perdendo de vista o inimigo real, que seria a ditadura, né? Então, ele diz que se a classe realmente resolver devolver os prêmios Sacis, ele, então, nesse momento, ele deixaria a crítica teatral. Né? Porque se fala assim, se vocês não querem então dialogar, então não há o que fazer. Né? Então, isso é realmente o que se dá. Ele vai, em 68, vai largar, quando eles devolvem o prêmio Saci. A Cacilda, inclusive, vai procurá-los, chorando, diz que ela é contra, mas que todos votaram, que então ela teria que apoiar, porque ela, nesse momento, é presidente do sindicato. Né? Então, mas aí também o que é interessante pensar é que, na verdade, eu acho que quando o Décio sai da crítica, não é só por causa do Saci que ele sai da crítica, quer dizer, apesar disso ter sido detonador, né,
mas já havia esse estranhamento. Aos poucos, ele mesmo depois vai reconhecer em textos, em prefácios que ele escreve para livros, que ele já achava que os conceitos com que ele operava já não serviam mais para aquele momento que o teatro estava passando, né? Então, que ele achava que talvez fosse um momento realmente de sair. Mas ele, se por um lado ele abandona a crítica jornalística, por outro lado, na verdade, ele vai se dedicar a partir de então a um outro tipo de crítica, que é a crítica à pesquisa universitária, né? E ele vai ter um papel muito importante. Ele vai escrever 9 livros, basicamente escreve uma história do teatro brasileiro, né? Através de livros sobre João Caetano, livros sobre o drama romântico. Ele vai realmente se dedicar a ensaios e estudos, a preencher essas lacunas, né, que existiam na historiografia do Brasil, e vai formar uma geração muito importante de críticos e pesquisadores, né? Então, na verdade, não dá para a gente falar em teatro brasileiro moderno sem falar no trabalho do Décio, porque o trabalho do Décio ele é fundamental, tanto na parte da crítica jornalística quanto nessa parte da crítica universitária da pesquisa. Assim, em termos gerais, quer dizer, é isso, quer dizer, assim, dos anos 30 aos anos 60, realmente, o trabalho do Décio é indissociável das transformações, né, que ocorrem no teatro brasileiro. Só para completar, o grupo universitário de teatro, que ele, por sinal, quase não fala do grupo nos próprios livros por uma questão de modéstia, mas o grupo universitário de teatro teve um trabalho muito interessante e se preocupou em montar desde o primeiro momento textos brasileiros ou textos de língua portuguesa, né? Realmente teve essa preocupação com uma dramaturgia brasileira, uma dramaturgia de língua portuguesa. E foi isso realmente você vê na trajetória do Décio, que também é uma coisa, na verdade, também característica da geração de Clima, que é essa preocupação com o Brasil, né? Apesar da referência, da influência ser uma influência francesa, das referências serem referências externas, é sempre se voltando, que é o mesmo movimento dos modernistas, né? De se voltar para o Brasil, de se preocupar com o Brasil e de consolidar e criar, então, um teatro brasileiro moderno. Isso. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar ao lado da Ana e do Daniel, dessa mesa mediada pela Marina Viana, né? E quero também parabenizar a Daniele, a Diná e o Humberto, curadores desse encontro, por essa exemplar iniciativa. Há muito, né, o que se conversar sobre a crítica teatral jornalística, e pensando em administrar um pouco, de maneira proveitosa e objetiva, esse meu tempo na mesa, né? Eu julguei oportuno falar de um momento peculiar da crítica teatral moderna carioca, vivenciada tanto por Ian como por outros críticos desta época que eu vou falar. Bom, eu quero lembrar que, a partir de meados da década de 1960, ou melhor, a partir do golpe de 64, o Michalski vai se tornar o principal crítico carioca do período de resistência do teatro à censura e à repressão políticas. A sua resenha vai adquirir um tônus consistente que fará emergir o estilo próprio, né, e denso de um intelectual sintonizado com seu tempo. Seus artigos de crítica, produzidos entre 1963 e 1982, que foi o período no qual ele trabalhou no Jornal do Brasil, vão abordar, na medida do possível, né, os abusos da censura, assim como as proibições de estreias, mutilação de textos e a prisão de artistas ocorridas durante o regime ditatorial que se implantou no Brasil, né, de 64 a 79. Né. E o Ian Michalski deixou seu testemunho, assim como o registro da ação da censura contra o teatro de resistência, em 2 livros, que é o Palco Amordaçado, né, 15 anos de censura teatral no Brasil, publicado em 79, e o Teatro sob Pressão, uma feita de resistência, publicado em 1985. Né. Eu não posso assim deixar de recomendar, portanto, a leitura também do livro Reflexões sobre o Teatro Brasileiro no Século XX, que foi publicado postumamente em 2004, que vem a ser, né, a primeira e única antologia de críticas teatrais de autoria do Ian, né, que foi organizada pelo Fernando Peixoto, auxiliado pela Maria Ângela Alves de Lima, Bárbara Leodora, Aldomar Conrado e Maxim Luiz, que se entregaram, de uma certa forma, à árdua tarefa de selecionar, dentre suas
3.589 críticas, as 180 que compõem o volume editado pela Funarte. Cabe aqui, né, uma breve citação ao principal expoente da crítica, da crítica teatral moderna, que é o crítico teatral, né, paulista Décio de Almeida Prado, que em meados da década de 40 utilizou, né, um novo modelo de avaliação de espetáculos no intuito de consolidar a estética modernizadora que o teatro brasileiro experimentava. A sua coluna no jornal O Estado de São Paulo revolucionou os parâmetros de uma crônica teatral ultrapassada, tendenciosa e impressionista. Então, nos primeiros anos de sua carreira no Jornal do Brasil, o Ian vai adotar um tipo de trabalho semelhante ao que Décio desenvolveu no Estadão, onde, por vezes, um espetáculo de importância era comentado através de 3 artigos sucessivos de até 5 laudas cada. Nas críticas escritas entre 1963 e 72, há uma predominância desse modelo e, segundo o crítico teatral carioca Maxim Luiz, que substituiu Ian Michalski no Jornal do Brasil, quando ele se aposentou em 82, essas críticas representam verdadeiros mergulhos na criação, estendendo-se por 3 ou 4 dias de publicação e com tal detalhamento que adquiriam um caráter muitas vezes ensaístico. Em geral, né, no primeiro artigo de crítica a um espetáculo, ele discorre sobre o autor e o texto, deixando transparecer assim, sua propensão à análise dramatúrgica. No segundo artigo, ele vai se ocupar da interpretação, evidenciando outros elementos do espetáculo, como cenografia, figurinos, música, tradução, e algumas encenações poderiam também ser contempladas ainda por uma terceira crítica. E, segundo Maxim Luiz, a rotina do crítico, do Ian, vai revelar os traços fortes de uma prática intelectual, né, que seria o rigor, a descrição e o humor. Né? Ele, inicialmente, costumava escrever à mão cada uma de suas críticas. E depois de feitos os ajustes e as correções, ele as transcrevia na máquina de escrever, de onde retirava laudas sem nenhuma rasura, impecáveis, e que continham textos tão nípidos quanto a clareza de sua análise, igualmente impecável. Né? Isso segundo a opinião do Maxim. Né? E o Maxim continua, né, falando a respeito, dizendo que uma leitura das críticas do Ian, eles podiam dar, sob a perspectiva do tempo e com distanciamento histórico, a visão dos espetáculos que, de outra forma, ficam em registros voláteis, como fotografias eventuais e vagas lembranças. Os textos de Ian, eles vão recuperar a realidade dos espetáculos, tornando possível reconstituir, tantos anos depois, pelas palavras certeiras e exatas, a totalidade de uma encenação. A sua acuidade foi capaz de detectar forças teatrais emergentes e registrar momentos históricos e culturalmente difíceis por que passou o teatro brasileiro. E algumas das suas críticas são marcos nesse mapeamento histórico. Né? Meu segundo tema vai se referir então à consolidação do teatro brasileiro moderno, ocorrida no final da década de 1950 e início dos anos 60. Essa consolidação, que dependeu em parte do engajamento de uma nova crítica, né, que é determinada a oferecer uma contribuição real para o desenvolvimento do Teatro do Brasil, criou em 1958 o Círculo Independente de Críticos Teatrais, o famoso CICT. Essa organização tinha um caráter associativo, né, e definia o crítico como um colaborador indispensável à formação de um teatro de qualidade. Né? E a função desse crítico, então, deveria ser apenas a de ser um mero, deveria ser apenas a de um mero apreciador de espetáculos, não só apenas de um mero apreciador de espetáculos, mas também a de um orientador de opinião pública. Né? E o CICT, então, na época, foi integrado por Henrique Oscar, Paulo Francis, Bárbara Leodora, Dício de Abreu, Renato Vieira de Mello e Ian Michalski, entre outros. Né? E muitos desses críticos, eles eram dissidentes da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, que era a ABCT, né? a qual estavam vinculados Mário Nunes, Aldo Calvé, Lopes Gonçalves, Bandeira Duarte, Pascoal Carlos Magno e Augusto Maurício, para citar apenas alguns nomes. Né? E existia, então, um conflito entre a nova e antiga geração de críticos que atingiu um ápice durante a reeleição, em 1958, de um sempre eterno candidato, que era o Lopes Gonçalves, à presidência da ABCT. E o resultado da votação tornou evidente o racha, né, que existia entre os críticos e a inevitável criação do CICT, que não pretendia suplantar a ABCT, porém contestava
os critérios e apadrinhamentos vigentes na instituição. A ABCT foi fundada em 1937, com a finalidade de congregar todos os críticos teatrais e tinha como um dos seus objetivos pleitear leis e sugerir medidas para o progresso do teatro brasileiro. Entretanto, sua atuação ela se diluía em atividades sociais e de divulgação. Então, esse tipo de crítica, de caráter praticamente social publicitário, perdurou até os anos 1950, e ele retratava o perfil típico dos membros da ABCT. E uma outra atividade comum também entre os mais antigos críticos, e uma das mais combatidas pela nova crítica, era a do crítico divulgador, que era pago por companhias profissionais para divulgar notas elogiosas em sua coluna. Então, as diferenças e conflitos estéticos discutidos pela crítica teatral carioca nesse momento, no final dos anos 50 e início dos 60, ela vai envolver diversos gêneros e companhias de teatro, E entre esses estavam as comédias realizadas pelas companhias de Alda Garrido, Procópio Ferreira, Jaime Costa, Eva Todor, Desi Gonçalves, e as revistas montadas por empresários como Walter Pinto, Luiz Iglesias, Colé, Ferreira da Silva e Gesa Boscoli, E também eles falavam sobre a encenação de um repertório moderno, que nesse momento era representado pelos comediantes, TBC, Teatro Cacida Becker, Companhia Tonatiel Leutran, Teatro Popular de Arte, Companhia Maria Della Costa, e o Teatro de Arena. Quer dizer, na imprensa carioca, então essa controvérsia entre a nova e a velha geração de críticos vai resultar numa série de divergências e insultos mútuos, capazes de preencher laudas e laudas de artigos desdobrados em longas suítes. A pauta girava em torno de debates a respeito da vigência de antigas práticas teatrais nos palcos cariocas e da decadência do teatro de revista. E aí eu resolvi então escolher um espetáculo, que seria uma comédia chamada Dona Brasília Quer Casar, que foi representada em fins dos anos 50, e eu peguei a opção de dois críticos de lados opostos, um da velha guarda e outro da nova, que seriam, no caso, o Paulo Francis, versus Mário Nunes. Essa é o que eu vou falar agora sobre esse espetáculo, pode ser considerado um exemplo em menor escala, de um tema de maiores proporções, o que não vai validar a tentativa de se ilustrar aqui, com exemplos concretos, a querela entre modernos e antigos. E, ao que tudo indica, parece que foi vencida pelos primeiros. Então, a comédia Dona Brasília Quer Casar é da autoria de Carlos Lopes, tradução de Daniel Rocha, e estreou em 28 de junho de 57 no Teatro Rival. E então o polêmico Paulo Francis, autor de Críticas Mordazes, ele vai noticiar a estreia da peça na sua coluna no Diário Carioca, em junho, 30 de junho. E ele fala assim: Alda Garrido estreou sexta-feira, Dona Brasília Quer Casar. O programa deixou de trazer o nome do diretor e do cenógrafo. É que não há uma coisa nem outra no espetáculo. Na crítica à peça, publicada em 2 de julho, Paulo Francis ataca. Quando Alda Garrido pisa em cena, vemos em síntese nossas lavadeiras. Não vai nisso menosprezo pela intérprete ou por lavadeiras. Muito ao contrário. Precisamos de comediantes que recriem tipos de rua. Se Alda é assim, deve isto a si própria. Para ela, textos e diretores são veículos em estado de inércia. Paulo Francis, num tom provocador, continua. A espontaneidade, a verve do passado, converteram-se nos cacoetes da geração Procópio. Tudo postiço e ostensivamente caricato. O resultado não é comédia de costumes, como pretendiam os conselheiros da intérprete, mas pode ser bilhete de ida para o retiro de Jacarepaguá. Aqui ele vai se referir ao retiro dos artistas, E o crítico continua lançando farpas. O movimento dos atores consiste em idas e voltas ao sofá que fica no centro do palco. Isso conclui o capítulo de marcações no espetáculo. Para a gente de teatro com mentalidade pré-Stanislavski, o movimento em cena existe para evitar colisões entre os intérpretes. Aí o Paulo Francis, no final, vai ridicularizar um pouco o Delors Caminha, ao comentar que o ator diz piadas e ri-se delas ele próprio sozinho. Ou seja, o espectador paga para se divertir e não para ver atores se divertindo, observa o Paulo Francis. Nesse momento, aí o Mário Nunes, que é um crítico nessa época septuagenário, decano do Jornal do Brasil, vai publicar um artigo sobre a mesma peça, e ele vai resumir o enredo da peça e cheio de humor político também, tece considerações a respeito da construção da cidade de Brasília, e depois de uma forma vaga ele vai falar dos atores, Ele fala: Alda é a Alda que o público adora, seu parceiro na trama é Delors Caminha,
que ator emérito muito valoriza a personagem e as situações, né? E a seguir o crítico, então, vai descrever os personagens interpretados pelo elenco. E ele vai usar, né, diversas formas de, vamos dizer assim, como, por exemplo, ele vai usar plebeu velhaco, bruto adorável e típico caricato. Isso tudo ele vai colocando na crítica dele. Quer dizer, é interessante notar que, ao utilizar esses termos, que o modelo de crítica utilizado por Mário Nunes em 1957 aparenta grande semelhança com seus artigos de 1913, ano em que iniciou a carreira no Jornal do Brasil. Dando sequência à repercussão de sua crítica sobre a peça Dona Basília Quer Casar, Paulo Francis, em 26 de julho, escreve uma nota informando que o ator Delógenes caminha a ler diariamente para o público que vai assistir o espetáculo. O ator, de acordo com Paulo Francis, pretende com isso defender-se da nova crítica, que considera o espetáculo gagá e ofensivo aos mais comezinhos princípios do teatro. Aí o Mário Nunes, em solidariedade ao autor Delógenes Caminha, vai armar um contra-ataque, né? E 4 dias depois escreve um artigo intitulado Resposta Crítica, no qual ele vai dizer que o ator exerce direito legítimo ao responder às agressões e condena a posição de Paulo Francis, dizendo o seguinte: não são respeitáveis os juízos a que se refere, são excessos de caráter demolidor, a ânsia iconoclasta da mentalidade nova, a crença pueril de que, destruindo o que existe já alicerçado, está se impondo. A irreverência, e pior ainda, a irreverência contundente não é processo honesto de exercer a crítica. E, em tom de bravata, Mário Nunes finaliza o artigo: nenhuma força humana conseguirá provar que Alda será mais eficiente no retiro do que no palco. Continuando aqui, quer dizer, deixa eu me perder aqui. Então, quer dizer, no início dos anos 1960, então, a gente vai ter a derrocada final do teatro de revista e do teatro realizado nos antigos padrões cênicos, né? Ou seja, contaminado por novos valores de comportamento, né? O que vai permitir espaço para pornografia explícita, né? As suas antigas vedetes vão ser substituídas por girls e vão dando lugar aos travestis, né? A revista vai deixar de subir aos palcos da Praça Tiradentes, vai se fragmentar e vai parar nos programas humorísticos da televisão, com suas piadas, seus tipos, seus esquetes e suas músicas, atingindo uma popularidade sob novas formas, né? Através do vídeo, para uma massa de telespectadores. A gente tem um pouco disso no Zorra Total, né? Vocês devem, então, ter uma certa noção. E, quer dizer, a não ser pela encenação de uma outra peça de espírito conservador, a permanência de antigas práticas teatrais vai se reduzir quase que por completo, né? Importante salientar que a nova crítica, apesar de sua forma irreverente e contundente, também sabia reconhecer o valor dos artistas da velha guarda, quando estes apreendiam os conceitos do teatro moderno, né? Quero frisar, então, que a contribuição do ciclo independente de críticos teatrais no processo de legitimação do teatro brasileiro moderno foi significativo. Portanto, o empenho da nova crítica foi indispensável e coube exatamente a Ian Michalski, como principal integrante da terceira geração de críticos teatrais modernos, encerrar o último ciclo da crítica moderna no Brasil, né? A visão moderna do Ian, ao considerar o encenador como um demiurgo do espetáculo, além de respaldar-se no parâmetro da crítica teatral moderna inaugurada no Estadão, né, em meados da década de 40 por Décio Almeida Prado, correspondia claramente à nova poética proposta por ensinadores brasileiros durante o mesmo período que, em sintonia com transformações no texto dramaturgico, propunham o rompimento de um palco, até então dominado por hierarquias e convenções teatrais datadas do século XIX. Então, os anos 1960 vão introduzir uma nova poética e um novo fazer teatral, minimizando o rigor textocêntrico, né? E, segundo Décio, as noções até então primordiais do teatro moderno vão ser postas em dúvida. Vão desaparecer a separação entre palco e plateia, o texto cede à improvisação, diminui a importância da palavra em favor da expressão corporal, o teatro deixa de ser a montagem de uma peça para tornar-se um ritual coletivo, né? Então, para Michalski, o contexto teatral de fins da década de 1950 e início da década de 60 facilitou a opção dos intelectuais pelo exercício da crítica. Então, ele diz o seguinte, que a geração de críticos anterior a dele, Ian, né, que sob a liderança de intelectuais como Paulo Francis, por exemplo, modificou completamente no fim da década de 50 o início de 60 a mentalidade da crítica brasileira. Quer dizer, essa geração teve uma tarefa que ele considerava relativamente fácil, já que ele, né, e os colegas dele de 64, né, em diante, assistiram a uma revolução
tão complicada do nosso teatro que não foi possível, né, a fácil opção dele se colocar simplesmente contra ou a favor de um determinado grupo ou movimento. E para concluir, enfim, esse breve panorama sobre a questão da crítica teatral moderna carioca, eu quero ressaltar que, como professor da Escola de Teatro da FIVIERJ, que é a atual Unirio, o Ian fundou com seus alunos em 79 a revista Ensaio Teatro, né, tornando-se mentor de várias gerações de críticos e ensaístas, o que o transforma, né, em direto coadjuvante na criação da revista de teatro Crítica Estética, o Percevejo, por exemplo, que foi da Unirio, foi criada em 1993, e da revista de ensaios sobre teatro Folhetim, que é editada atualmente pelo Teatro Pequeno Gesto, desde 1998, pela Fátima Saad, aqui presente, né, que foi ex-aluna do Ian, e cujo número dedicado a Nelson Rodrigues, publicado este ano, foi indicado, né, ao Prêmio Shell na categoria especial. É isso, gente. Essa palavra... Posso falar uma coisinha antes de... Claro. Uma provocação. Eu esqueci de falar, e aí eu acho que você, que tem experiência como crítico, uma crítica mais contemporânea, é que, só para complementar a saída do déficit da crítica, em 68 também marca um momento em que há um esvaziamento, né, e uma diminuição do espaço da crítica nos jornais, aí talvez você possa falar um pouco disso, né, que vai se reduzir muito o espaço e o tipo e a qualidade de crítica que se pode fazer, não só por uma questão da censura, mas também por essa mudança, redução de espaço, não, mas basicamente também do tipo de crítica que nós vamos voltar, de certa forma, à crítica que se fazia antes, uma crítica mais, digamos assim, mais um noticiário do que propriamente uma crítica, né? E o Ian também fala disso, então talvez você pudesse falar assim. Boa noite, eu quero agradecer por estar aqui com a Ana, com a Cristine, com a Marina, e eu fiquei com a parte da crítica teatral contemporânea, e diferentemente da Ana e da Cristine, a crítica, ela não foi, não tem sendo exatamente o meu objeto de estudo na academia, mas eu tenho passado por ela, quer dizer, primeiro no mestrado, centrado no trabalho da Celina Sodré, a partir de articulações com Stanislavski, Grotowski e de uma certa provocação ali com Meyerhold. E mais ainda agora, no doutorado, sobre a produção do Teatro dos Quatro, realizada entre 1978 e 1993. Então, mesmo não sendo meu objeto de estudo direto, inevitavelmente eu acabo me debruçando sobre a recepção crítica, digamos, né, juntando o mestrado e o doutorado, no finalzinho dos anos 70 até os dias de hoje, no Rio de Janeiro. E aí, somado a isso também, a uma certa prática que eu venho desenvolvendo nesse lugar da crítica de teatro, atualmente em 3 veículos e circunstâncias bastante diferentes, né? Uma no site, no Questão de Crítica, que tem uma proposta de análise mais vertical, mais ensaística, no Jornal do Comércio, que é um pouco, digamos assim, o caso típico da crítica em jornal, nos dias de hoje, e na Isto É Gente, que é uma revista de celebridade, e aí no caso não é bem crítica, é resenha. E são 3 veículos com propostas completamente diferentes, e apesar de eu precisar me adequar, digamos assim, às propostas de cada veículo, de alguma maneira as 3 experiências se assemelham no fato de eu não ser exatamente censurado em nenhuma delas.
Quando eu comecei a ver teatro, da metade dos anos 80 em diante, eu lembro muito, quer dizer, já naquela época havia um crítico por veículo, e essa situação permanece até hoje. Então, no Jornal do Brasil, quer dizer, o Ian Michalski, depois o Maxen Luiz, quando o Ian se afastou. No Globo, o Flávio Marinho. Na última hora, a Tânia Brandão. A Bárbara Eleodora, se eu não me engano, na revista Visão. O Wilson Cunha escrevia resenhas na revista Manchete, mas já nessa época eu me lembro um crítico por veículo, e eu acabei me identificando particularmente com o trabalho do Maxen Luiz, que não era mais naquela época, quer dizer, já bem distante disso, da fase da crítica em capítulos, do Décio, do Ian, mas se a gente, entre muitas aspas, esquecer essa comparação com aquele espaço tão generoso da crítica em capítulos, o espaço da crítica teatral no jornal nos anos 80 estava longe de ser desprezível. Quer dizer, eu lembro que as críticas do Maxen podiam ocupar ou uma página inteira de jornal ou uma meia página de contracapa. Quer dizer, aí, se a gente for comparar com a situação de hoje, era um sonho. E aí, em relação a essa questão do espaço, da perda do espaço, que sem dúvida nenhuma é lamentável e só se acirrou ao longo do tempo, apesar disso, isso é uma coisa que eu cheguei a falar num debate com a Fátima, lá no Teatro do Alci Rocha, né? Eu acho que a relação entre a qualidade da crítica e o espaço disponível não é tão direta quanto a gente, às vezes, costuma colocar. Quer dizer, eu acho que a perda do espaço é lamentável, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, que bom seria bom se hoje a gente tivesse o espaço de décadas atrás. Então, eu acho que o retorno de um espaço mais generoso iria, sem dúvida nenhuma, desejável. Não digo que é algo desprezível de maneira nenhuma, mas eu acho que não existe necessariamente uma relação direta entre a quantidade do espaço e a consistência do texto. Eu lembro também, quer dizer, isso a Ana destacou, a importância dos críticos em relação, quer dizer, não só na prática diária da análise diária de espetáculos nos seus respectivos veículos, mas na reflexão histórica sobre o teatro brasileiro e sobre o teatro em geral. E aí nós temos, quer dizer, aí o Décio e o Sábado Magaldi, né, também é importante lembrar, escreveram vários livros que se tornaram referências no estudo do teatro brasileiro. O Ian Michalski lembrou a Fátima na palestra que traduziu livros do Jean-Jacques Rubini. A Bárbara Eleodora e a Tânia Brandão têm carreiras como professoras. A Maria Ângela Alves de Lima também escreveu textos reflexivos sobre teatro muito importante. Então, o trabalho do crítico ele não ficava restrito à sua atividade de avaliador, digamos assim, ou de analista, do cotidiano teatral da sua cidade. À medida que o tempo passou, a crítica, digamos, de natureza ensaística migrou para a internet, né, diante da diminuição crescente do espaço nos veículos impressos. E talvez, se a gente ampliar a noção de crítica, né, se a gente de alguma maneira entender a crítica como uma proposta de reflexão histórica ou contemporânea em relação ao teatro, surgiram veículos, aí sim,
impressos importantes, como a revista Folhetim, da Companhia Teatro do Pequeno Gesto, a revista Vintém, da Companhia do Latão. Também, se a gente pensar o sentido da crítica para além do externar um juízo de valor, eu sinto que esse é um ponto polêmico, mas é como se houvesse um descompasso entre o discurso e a prática. Quer dizer, normalmente se cobra muito do crítico que ele não fique restrito à transmissão de um determinado juízo de valor, quer dizer, que ele proponha sentidos de leitura que, de alguma maneira, estimulem a percepção e a sensibilidade do espectador em relação a um determinado trabalho. Quer dizer, e é lógico que isso é super positivo, mas aí eu tenho a sensação, obviamente, que isso é uma generalização de que o artista ele sente necessidade da aprovação. Ele quer a aprovação em relação ao seu trabalho e ele não costuma receber bem eventuais objeções pelo fato natural de que normalmente aquele trabalho é muito valioso para ele e de repente chega alguém de fora fazendo uma série de objeções. Então é uma generalização, mas pelo que eu venho sentindo ao longo dos anos, os artistas, quer dizer, aí mesmo aqueles que reivindicam uma qualidade analítica maior, eles tendem a desejar, em primeiro lugar, a aprovação, em segundo lugar, a consistência. Quer dizer, de preferência, a aprovação com consistência, mas entre a aprovação e a consistência, eles preferem a aprovação. Então, eu acho que a questão da crítica como juízo de valor, ela é uma demanda do artista também. Quer dizer, a crítica como juízo de valor, que costuma ser vista tão somente como uma limitação do crítico, que não teria capacidade ou disposição de ultrapassar esse nível, eu acho que ela é, de alguma maneira, desejada não só pelo leitor, a quem também muito se atribui isso, mas pelo próprio artista. E isso aponta para uma peculiaridade da crítica de teatro, porque o trabalho teatral é um trabalho em processo, na medida em que aquele trabalho nunca estaria exatamente pronto. Quer dizer, em determinado momento ele começa a ser apresentado, mas ele não foi terminado, ele é diferente a cada noite, até porque a repetição, por mais que eventualmente se ambicione, ela é impossível, né? As pontes para o passado, mesmo para o passado imediato, elas foram queimadas. Então, qual o lugar da crítica diante de uma manifestação artística como o teatro em permanente movimento? Quer dizer, qual seria a eventual possibilidade do exercício crítico como uma influência transformadora em relação àquele trabalho e não somente como uma presença de fora que vem avaliar o que seria um determinado resultado fechado. Quer dizer, mas aí, de novo, até que ponto o artista desejaria esse lugar que não se referiria tanto a um determinado selo de qualidade, a uma determinada aprovação. Quer dizer, esse lugar que é tão diferente do cinema, porque o cinema você pode ter coisas muito interessantes para dizer para o diretor, você no lugar de crítico, mas vão ser muito interessantes para o próximo trabalho, porque esse filme ele está terminado.
eu queria, enfim, são as colocações iniciais que eu queria fazer. Deu vontade de falar logo, assim, aproveitar que eu estou com o microfone, isso dos artistas, né? Mas eu concordo. Não, eu concordo, eu entendo, eu acho que é uma exigência mesmo complicada. Eu entendo. Não, mas eu queria agradecer. Agora a gente abre para as perguntas, para as questões, para a discussão, né? Então, por favor. Posso falar uma coisa legal? Olha só, eu fiquei pensando duas coisas. Uma em relação... Cristina, você falou sobre a crítica impressionista, né? Porque, na verdade, se referindo da velha crítica, eu só queria lembrar que o Décio, ele, na verdade, ele se denominava um crítico impressionista. Né? Não impressionista no sentido de que não havia um trabalho ali, uma análise, mas no sentido de que ele não achava que, da forma como ele via a crítica, a função do crítico era sempre uma função subjetiva, e nenhum juízo que ele desse poderia ser um juízo absoluto. Ele fazia uma distinção entre o juízo de valor e entre a crítica e a ciência, né? Era sempre uma questão subjetiva. Quando eu falei um pouco da perda de espaço, eu concordo com você. Eu acho que você pode escrever baboseiras sem fim num espaço pequeno ou em 2 páginas. Quer dizer, não é o espaço que determina a qualidade do seu texto, mas eu acho que o que eu estava tentando apontar, quando eu falo do espaço da crítica e da redução que há, é também para uma perda de importância da crítica teatral a partir daquele momento, porque eu acho que no momento em que o Décio começa a escrever no estado de São Paulo, e até a saída dele, e Anta escrevendo no Rio, quer dizer, a crítica ela assume uma importância, o teatro brasileiro assume uma importância que ele nunca tinha tido até então. Né? E que nesse momento é um momento de crise, é um momento também de repressão, é um momento de desfacelamento, é um momento de desestruturação, e a crítica também ela se desestrutura nesse sentido. Então a redução de espaço, ela, na verdade, ela reflete um pouco essa perda de importância, né? Então, quer dizer, e o que a gente vai ter então, infelizmente, é menos uma crítica analítica e mais uma crítica valorativa, no sentido de emitir juízos de valor, de dizer esse espetáculo é bom, fulaninho é horrível, né? Como a gente, enfim, conhece, né? Críticos que fazem isso, né? Mas, então, quer dizer, eu acho que era um pouco isso, assim, que eu acho que a gente tem que pensar em termos da importância e também o espaço, na verdade, por exemplo, o espaço que o suplemento dava para o teatro era muito interessante porque, por exemplo, o Sábato podia, que escrevia matérias sobre teatro, ele podia, por exemplo, vir uma companhia, não sei, digamos, vem o Grotowski, vem ao Brasil. O Sábato podia preparar de antemão, antes da chegada do Grotowski, ele escrevia vários artigos sobre quem é Grotowski, por que ele é importante, que tipo de trabalho ele faz. O Anatol escrevia alguma coisa, então depois o Décio criticava, quer dizer, havia também uma divisão de função e uma divisão também de textos diferentes, trabalhos diferentes que eram feitos. Eu acho que hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, não sei. Só mais uma coisa. O Décio também, ele sempre falava, ele via um pouco o trabalho da crítica como um diálogo entre a teoria e a prática, né? Ele fala assim, ele pensa muito sobre a questão do crítico e fala assim, de onde que vem essa autoridade do crítico, né? Em parte dele mesmo, pela sua... pela qualidade das coisas que ele escreve, também em parte da classe, né, dos profissionais de teatro, que também vão reconhecendo o que ele escreve ou não, e também às vezes vão ficar, como você sabe, eles querem aprovação também, não vão ficar satisfeitos com o que é escrito. Desculpa, não, agora o microfone ficou para mim, eu vou falar porque me deu vontade de puxar isso de vocês, né, assim, há sempre um projeto por trás desse crítico, dessa crítica, né? O Décio, ele tinha um projeto claro, né? O Ian tinha um projeto claro, né? E hoje há também projetos claros, só que invisíveis, né? Eu acho que quando o artista fala, mas eu preciso do valor, ele precisa do mercado. E o jornal é o meio pelo qual o artista entra ou não no mercado. É o que faz ele ter algo no seu clipping do espetáculo e ele vai vender para festivais ou não. E disso vai depender
trajetória de uma peça, de uma montagem, né, na sua carreira, viagens e blá, 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 blá. Né? Quer dizer, então o artista ele precisa dessa aprovação mercadológica que a crítica exerce hoje. Né? Quando... Não, eu passo. Eu fui chamada para mediar. Não, mas você pode falar, você não problema. Não, eu prefiro não falar. Eu sou atriz. Eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. Como é que você atualmente, quer dizer, diante desse volume de peças que estão aparecendo, as montagens e que não tem palco para serem representadas, como é que você se programa, quer dizer, como é que, assim, um pouco da sua visão a respeito dos outros críticos, né? Como é que você se programa para ver as peças? Que peças são essas? Se você vê que os críticos costumam ir sempre ao mesmo tipo de peça, outras que deixam de ser vistas, eu queria que você me desse um pequeno panorama sobre essa atualidade de hoje. Eu acho que a gente estava até conversando sobre isso, né, antes de começar o debate. Acho que aí tem uma situação difícil, que é do Rio de Janeiro, hoje em dia, né, que eu estava brincando dizendo que as encenações estreia hoje, última semana. Porque as temporadas elas são cada vez mais meteóricas. E se por acaso acontece alguma coisa que você não pode ir ao teatro durante 2 semanas, de repente você perde coisas importantes. Então, de alguma maneira, o teatro... Outro dia, a Ivone Hoffmann, ela contou que na época em que ela estava fazendo Suburbano Coração com a Fernanda Montenegro, que naquela época, isso foi final dos anos 80, né, que a Fernanda teria comentado alguma coisa do tipo, você vai ver daqui a alguns anos o teatro vai ter virado um evento. Então, e isso assim, tem uma situação que eu acho que é do Rio, né, porque você vai em São Paulo, qualquer porão de repente pode virar um espaço teatral, enquanto que no Rio os espaços fecham, são demolidos ou entram em franca decadência, e a situação vai ficando mais difícil para todo mundo. Então aí você procura, digamos assim, dar uma atenção especial para aqueles espetáculos que vão sair rápido de cartaz, só que é um número cada vez maior, porque ninguém tem espaço na cidade para se apresentar. Então é uma situação que eu acho que vem se agravando bastante aqui no Rio, quer dizer, esse descaso com um espaço teatral, o desinteresse pelo espaço teatral, às vezes se apresenta em algum espaço não teatral e você pensa que aquilo vai ter uma continuidade, mas não, foi só naquela vez, só aquele trabalho que se apresentou ali. E fora, além disso, a questão da falta de qualidade do espaço teatral, porque os espaços que vão ficando são as lojas improvisadas, sem nenhuma característica especificamente teatral. E aí, aproveitando o que você disse, quer dizer, eu acho que sim, eu acho que essa perda da importância da crítica como um espaço de reflexão, eu acho que ela está ligada a uma perda de importância da reflexão em geral, né? Que eu acho que a gente percebeu ao longo do tempo, a questão do nivelamento por baixo, de se valorizar o que é mais fácil, o que é mais imediato, mais corriqueiro, mais banal, para atrair a atenção do leitor ou do espectador, e mais do que isso, quer dizer, quase, ou até isso, uma questão assim, de uma censura em cima da qualidade. Porque, de alguma maneira, talvez aquilo que tem mais qualidade vai exigir mais do leitor ou do espectador, e isso não é conveniente nos dias atuais, então a qualidade ela vai sendo cada vez mais censurada em favor do imediatismo. Eu acho que essa não é uma questão especificamente teatral, talvez ela apareça um pouco mais no teatro, porque o teatro talvez seja uma manifestação especialmente desvalorizada nos dias de hoje, assim, especialmente fora de pauta, porque o cinema ou a música tem um determinado apelo que o teatro
não tem, então talvez isso não apareça tanto. Quer dizer, eu acho que existe um desinteresse crescente, na impressão que eu tenho, pela reflexão teatral. E eu acho, quer dizer, e me dá a impressão que a Marina falou, eu acho que sim, acho que tem uma questão, quer dizer, da preocupação da crítica como juízo de valor em relação à abertura de mercado, a impossibilidade da continuidade daquele trabalho, mas eu acho que tem também uma questão pessoal do artista, dele se sentir justiçado, valorizado. Acho que tem alguma questão mais pessoal, mais íntima também, aonde a crítica bate, sabe, na questão do reconhecimento ou da falta de reconhecimento, para além dessa questão do mercado que também existe. Mas só para provocar, mas a função da crítica também não é atender ao narcisismo do artista, né? Ela está ali para dialogar com o trabalho que é feito, independente do... Não é um sentido de aprovação ou desaprovação, mas no sentido de um diálogo, de colocar perguntas e... Né? Eu acho, mas assim, é uma coisa que a gente fala sempre, que esse seria a real função da crítica, mas eu acho que por mais que a gente fale, existe uma expectativa da crítica nesse lugar da validação, do juízo de valor, que não é rompida. Quer dizer, existe uma carência de que a crítica dê conta desse lugar, e aí que eu digo que eu percebo um descompasso entre o discurso e a postura no lugar do artista. Entende? Que eu vejo assim, muito artista defendendo justamente essa visão da crítica como diálogo, da crítica como problematização, da crítica como tensionamento, mas na hora em que a pessoa é criticada, e aí eu digo criticada no sentido de ter falhas do seu trabalho, eventualmente apontadas mesmo que dentro de uma estrutura reflexiva e não de juízo de valor banal, a pessoa não sustenta esse lugar. Para isso existe um analista. Com certeza. O Ian era muito claro que o público-alvo dele era o leitor do jornal. Eu acho que tem uma disseminação dessa história de qual é o lugar do crítico, que é muito complicado. Quer dizer, a gente oscila, o nosso público, nosso não tem esse crítico, não tem talento para isso. Eu admiro muito quem tem essa saga, porque é uma saga, né? Pensar publicamente sobre alguma coisa que acabou de acontecer é muito difícil. Eu presto uma homenagem assim, a todos os críticos, porque é realmente uma tarefa muito, muito difícil, tem um grau de exposição impressionante. Mas, assim, existe uma certa confusão da classe também. Se aquela crítica se dirige aos artistas, ou se ela é alguma coisa mais ampla no mercado, realmente. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente ainda não tem um vocabulário comum de discussão crítica, um vocabulário comum que eu digo ao público, ao crítico e aos artistas. A gente ainda trabalha sobre o império do realismo. Aqui no Rio a gente tem uma coisa terrível, que é a questão da comédia, que é praticamente tudo que se quer ver, é a comédia. E eu acho ainda, pensando assim nos últimos anos, que talvez uma única pessoa não tenha um instrumental teórico hoje para dar conta de tudo que acontece. Porque são tantos vieses de trabalho. Então a ideia das equipes era uma muito boa ideia, só que os jornais não querem nem dar espaço, quanto mais pagar vários profissionais para que cada um só escreva sobre aquilo, eu ia dizer de que gosta, mas não é isso, aquilo com que se afina. E, por exemplo, eu não sei, há experiências com as quais eu não sei por onde aquilo faz sentido, porque eu não tenho mais idade para isso, porque eu gosto de outras coisas, porque eu passei a vida estudando outras manifestações de outro tipo. Então, acho que tem uma ideia assim, de que vai haver um coletivo de pensamento, e nesse caso, por exemplo, o site Questão de Crítica tem um trabalho nesse sentido, que muita gente vai escrever sobre o mesmo espetáculo, sem restrição,
sem que você seja obrigado a ouvir o que uma pessoa única decidiu, pensou sobre aquilo, etc. Eu penso na questão dos espaços do Rio, também li a matéria hoje. Eu acho grave, não só que a gente não tenha teatros bem equipados, mas, sobretudo, que a gente não tenha espaços reversíveis. Espaços. A gente tem um certo porto, aqui eu estou vendo que a gente tem aqui, eu imagino que isso aqui possa ser movimentado, mas a gente tem muito pouco espaço reversível. A outra coisa, por que em São Paulo qualquer porão vira teatro? Porque lá eles têm uma lei de fomento que apoia os grupos. E o que é que os grupos fazem? Em Belo Horizonte também tem um apoio bom aos grupos. A primeira coisa que eles fazem é ter o pouso. Então, por que aqui a gente não tem nada? Porque aqui o fomento ainda é aos espetáculos. E a matéria hoje do Globo destrinchava isso assim, bem direitinho. Né? E o que eu acho mais difícil na crítica, além dela assim, ter um aporte que não é para, sei lá, criar juízos de valor sobre o espetáculo, o que eu acho mais difícil é ela acompanhar os trabalhos. Eu li agora de novo reflexões sobre o teatro brasileiro moderno, Leandro, não sei se é moderno, contemporâneo, do século XX, e ele sempre punha os espetáculos em perspectiva. Às vezes fica até parecendo um troço meio impressionista mesmo, diz, é o melhor trabalho que eu já vi até hoje do fulano de tal. Se a gente pensar no trabalho anterior, fulano deu grandes passos, e aí ele tinha uma maneira de criar uma profundidade histórica no que ele avaliava, que a gente não tem mais. Quer dizer, o grupo aparece, raramente se diz, não, porque a hipótese de trabalho do grupo vem sendo retomada com mais ou menos felicidade nesse espetáculo. Não, é como se aquilo brotasse do solo como, sei lá, um cogumelo atômico e fosse explodir e se acabar ali mesmo. Não, eu sinto muita falta da historicidade. Talvez até essa coisa do bom ou do ruim me incomode menos do que a falta de elo, de fio, né? Que o leitor mesmo também se esquece, também ele está na corrida. Eu acho que quem acompanha é quem pode dar um pouco essa ideia. É isso. Boa noite. Eu me chamo Valmir Aleixo, né? Sou Valmir Santos. E eu estou fazendo história, assim, eu estou fazendo mestrado em história. Até conversei com a Cristina por e-mail algumas vezes, né? Só que eu estou na aula de história estudando crítica teatral, né? Só que o meu viés de análise é mais assim, o discurso que a crítica, enquanto grupo, né? Não é um discurso de um crítico específico, mas de um grupo, de uma geração, como você coloca, dos modernos, né? E aí eu estava pensando, o Décio, ele lá na Clima, na revista Clima, ele escreve com Antônio Cândido que criou um conceito, um sistema conceitual crítico. Quando você fala do vocabulário, da historicidade, eu acho que ele está se falando, né, do sistema conceitual crítico para o campo da literatura. E aí, na sua fala, quando você fala que nas 3 fases do Décio, ele manteve alguns conceitos inalterados, e, assim, aí a minha pergunta é justamente essa: será que a gente não pode falar no campo da crítica teatral, né, no campo do discurso da crítica teatral, que também se construiu um sistema conceitual para se dar conta até dessa historicidade, né, para que as coisas não fiquem pueril, né, assim, e aí a minha dissertação é um pouco dessa análise, né, dos anos 50, inclusive, né, e quando tem a querela das duas associações, né. Não sei se foi exatamente uma pergunta que você fez, mas ele desenvolve, inclusive ele faz também isso que eu fazia, de sempre colocar em perspectiva, de ligar o particular, o local, o universal, a tentar colocar, situar uma escola, um gênero. Tanto é que quando, no momento em que surge o teatro agressivo do Zé Celso,
que o Décio escreve sobre o Rei da Vela, uma crítica até muito interessante sobre o Rei da Vela. O Celso vai justamente criticar o Décio por dizer, o Décio, ele não fala exatamente de Décio, mas ele diz, o crítico tem essa coisa de tirar a novidade de tudo, porque tudo é situado dentro de uma escola, tudo já houve, tudo já aconteceu, porque ele realmente faz essa inserção, né, de dizer, isso não sai do nada, não surge do nada, isso está vindo de algum lugar, né? Então, quando eu digo também dos conceitos inalterados, quer dizer, uma das coisas que, quer dizer, ao longo da trajetória do Décio, ele vai aos poucos, quer dizer, se ele trabalha muito tempo com essa ideia do encenador como servidor do texto teatral, né, já no final, entre 64 e 68, ele vai aceitar essas novas propostas do teatro, como o teatro de grupo, a criação coletiva, quer dizer, ele vai então repensar seus próprios conceitos, mas inclusive o próprio conceito de crítica, que no primeiro momento ele achava que a crítica não era criação. E já no final, no exercício fino, daqui se você ler o prefácio do exercício fino, ele fala assim, não, a crítica exige tanto de criação quanto qualquer outro trabalho. É muito, essa coisa de você, ele diz, é sempre difícil, né? Eu nunca sabia o que eu ia escrever antes de sentar realmente para escrever, porque você tem essa massa informe de sensações, de impressões, e aí, então, no momento que você vai escrever, isso demanda também um esforço criativo do crítico, no sentido de entender o que ele viu, de colocar e de analisar e de situar fazendo essas ligações. Na verdade, eu acho que toda a geração do clima tem isso muito, muito claro, né, nos seus trabalhos. Eles todos vão desenvolver muito claramente esse tipo de crítica. Não, quando você falou, Fátima, do quadro que a gente enfrenta agora no Rio, eu me lembrei assim, de uma coisa que eu acho que o espectador tem uma responsabilidade nessa história. Eu acho que o espectador, a gente critica um lado, critica o outro, mas eu acho que o espectador ele é mais inocentado do que deveria ser, normalmente, no sentido de que o espectador busca o que ele já conhece, busca o cômodo, busca o fácil. Quer dizer, talvez essa seja até uma questão histórica, né, ligada à passagem para o teatro brasileiro moderno, quer dizer, a dificuldade de se romper com aquele teatro do Procópio, do Jaime Costa, do Leopoldo Frois, porque interessava quem estava fazendo, interessava quem estava assistindo. Então, como é que você rompe esse círculo vicioso? Mas eu acho que a gente encontra essa situação hoje em dia também, então a perpetuação disso, né, por mais que tenha passado para o teatro brasileiro moderno, pelo lado do espectador. E eu tenho a impressão de que o teatro, isso talvez seja mais grave no teatro, porque o teatro justamente cobra mais do espectador. Porque se você vai, por exemplo, ao cinema, você entra no cinema, uma sala escura, com uma tela grande na sua frente, se não olhar para a tela, vai olhar para onde? Quer dizer, meio que a coisa um pouco vai por osmose. Mas o teatro, ele exige, eu tenho a impressão de que ele exige uma disponibilidade maior do espectador a entrar em contato com aquilo. Quer dizer, ele é, num certo sentido, entre aspas, mais árido nesse sentido, e aí talvez por isso menos valorizado. A plateia só quer ser feliz, né? A plateia aplaudindo esse dia do bicho. Eu concordo com você um pouco, mas eu acho assim que, infelizmente, hoje em dia a relação é consumo. O espectador vai ao teatro para consumir alguma coisa que tem que valer a pena. Por 2 anos, eu fui integrante do júri do Prêmio Zilka Salaberry de Teatro Infantil, que não é a minha área, a gente estava querendo organizar um pouco o prêmio de início. Agora tem só especialistas em teatro infantil, que eu acho que é o mais certo mesmo, melhor. Mas, enfim, durante 2 anos eu frequentei todo tipo de espetáculo. E nos espetáculos de shopping, que são horrendos, na maior parte das vezes, com raras exceções, aquilo era tão precário que eu via as mães, ou as babás, em geral, as babás que iam, dizendo para a criança que tudo era horrível, mas o cara pagou, então ele quer que alguma coisa preste. Uma vez eu vi uma mãe dizer uma criança, olha a bolsa daquele
que bonitinha. Quer dizer, era só o que chamava a atenção da pessoa ou era a única coisa realmente bonitinha no espetáculo? Então, assim, o espectador, ele é, por natureza, sim, preguiçoso, claro, como o leitor é também, como enfim. Mas eu volto a dizer, eu acho que, primeiro, a gente é muito mal preparado na escola para gostar de teatro. Eu conheço muita gente que lê literatura com muita facilidade e nunca leu uma peça. Diz que na peça faltam coisas. Evidentemente faltam coisas, mas é falta de imaginação de quem lê a peça não poder sequer imaginar aquilo como se fosse, sei lá, entre aspas, um romance dialogado, qualquer coisa. Quer dizer, não procura nem essa chave tão simples que é imaginar o que falta. Então eu acho que tem esse problema. Mas eu acho que o espectador, ele é paternalizado como consumidor, na verdade. Porque, evidentemente, nem todo mundo é obrigado a gostar do que nós, que, sei lá, apreciamos o teatro pelo que ele traz de questão, de dificuldade, de esquisitice. As outras pessoas não vão gostar assim. É como se você olhar a moda, né? Quem gosta, quem é fashionista, não vai gostar de tailleur, salto alto, colar de pérolas e cabelo com laquê. Evidentemente, nós vamos gostar de troços que a gente vai achar muito esquisitos. Mas nós não somos fashionistas, não temos obrigação de estar na ponta. Porque eu acho que existem muitos mercados, muitos nichos. Então, claro, existe um certo consenso daquilo que tem que ser visto, mesmo que, né, a gente diga, eu não faria assim, ou melhor que esse grupo já passou, ou sei lá o que. Tem que ver. O que eu acho mais difícil na crítica é você distinguir aquilo que pode dar de si, pode dar frutos. É muito ruim, há um consenso sobre muito ruim, em tese. O muito bom também é objeto de um consenso. Agora, aquilo que ainda está se fazendo, aquilo que traz a interrogação, aquilo que pode vir a ser muito bom, agora seja horrendo agora, isso é o difícil, isso é o instigante na crítica. E é para isso que praticamente não há espaço em lugar nenhum. Né? Então, é uma pena. Mas imagina, você estudar um espetáculo, realmente é muito problemático. Mas eu acho que ele pode vir a dar certo, sei lá, ao longo da temporada, ou sei lá o quê, ou esse grupo tem potencial. Que era uma coisa que minha dizia, quando eu olho para trás e leio minhas críticas antigas, eu vejo que eu tenho mancadas terríveis, mas eu tenho prazer de pensar que alguns dos grupos que eu imaginei que iam ter um longo e produtivo caminho, tiveram efetivamente. Esse exercício é o mais complicado. Ouvindo a fala de vocês, tem uma questão que, para mim, assim, como crítica, aparece, sobretudo quando a Ana fala dessa crítica impressionista, né? Que eu, de uma certa maneira, me coloco, assim, me encontro, né? Consigo me identificar com essa crítica também. Mas às vezes tem um legado, por exemplo, de manifestações mais laterais, assim, vamos dizer, do teatro, que a crítica, mesmo hoje, a crítica contemporânea, diferentemente da crítica de artes plásticas, que parece sobre lidar de um certo modo melhor com essa falta de objeto, né? Quando o objeto já não é mais, né, o teor da coisa, né? Quando o objeto pronto já não é mais, quando a questão se dá na relação com o espectador, né? Quando o que está em pauta é mesmo aquilo que é da ordem do invisível, então, portanto, vai promover e exigir, orientar a coisa para o processo, né? Para uma operação do espectador, parece um pouco que, então, diferentemente lá da crítica de artes plásticas, sem querer dizer que ela está no melhor estado aí da arte, mas pelo menos, de um certo modo, ela consegue lidar com mais prazer, pelo menos, com essa falta de objeto, que parece que no teatro a gente consegue, ou então é demandado, né? A gente consegue lidar menos, para não dizer que não consegue, mas a gente consegue lidar menos com essa falta de objeto, quer dizer, com a ideia de um produto, né? Acabado em termos. A gente sabe que o espetáculo, né, o ontem nunca se recupera, tá certo, tudo, mas quando a gente também tem uma avisada para o espetáculo,
E aí, de um certo modo, eu concordo, assim, bastante com o Daniel, para usar assim, bastante, que é, assim, o fato dos artistas estarem à procura, tudo bem, até por uma legitimação, assim, de um objeto caro a ele, de uma coisa cara a ele, que é o seu trabalho artístico. Eu tenho muito respeito por isso, mas, sem dúvida, quando a gente coloca alguma coisa, uma escrita, que ainda está em busca de um objeto que, se bobear, é perdido mesmo, sabe? Não vai ser achado, ele não consegue dialogar, esse artista não consegue dialogar. E aí, ele vem para a gente, de um certo modo, assim, na busca desse juízo, desse critério de validação. Então, quando eu leio, assim, eu estou dizendo também, grosso modo, quando eu leio as críticas dos meus colegas, minha também, não estou nem elencando assim porque também é uma crítica que vem também, que dialoga, que quer dialogar, evidentemente, com a crítica do mercado, né? São objetos, né, que estão aí, que se dão a ver ao consumo, ainda bem, né, que estão, mas tem, então, para mim, uma dificuldade de lidar com esse objeto mais aberto, com esse processo, e, portanto, também colaboram, de um certo modo, ou estão na esteira, eu não sei, fazem parte, é claro, do seu tempo, né? Então, também estão numa certa, né, circunstância de mercadológica, mas, às vezes, lógico, não chega a ser assim, não é uma matéria, eu só estou falando isso, né, não no sentido de ajuizamento, né, de valor, mas só de tentar pensar uma coisa ou outra, quer dizer, não chega a ser não é uma matéria, mas também fica atada no sentido de não definir, por exemplo, certos critérios para coisas que às vezes estão abertas mesmo, coisas, sobretudo no teatro, né, que é isso, como o Daniel falou, que é diferente do cinema, que tem um objeto pronto, né, e no teatro isso por motivos evidentes, que a gente já discutiu muito, que a gente discute uma função. Então, isso assim, era alguma coisa que eu estava pensando ali, que eu não sei se pode colaborar, porque veio de uma questão que é por mesmo assim, por não saber mesmo, assim. Mas quando eu estudei a crítica do Décio, ainda muito inconsistentemente, lá no meu início de teoria, a gente ouvia, né, e lia, e ouvia, e falava e discutia isso. Bom, mas então tá, então ele se retira num momento também oportuno, de um certo modo, para ele, é assim que chega, estou dizendo que chegou para mim, né, na época lá, que se retira num momento oportuno também para ele, né, por uma compreensão de uma compreensão de um lugar de não legitimação, autolegitimação mesmo do que ele, do seu instrumental teórico, do instrumental teórico com o qual ele conversava com o espetáculo. Mas aí, ouvindo vocês duas, ouvindo então a Cristine, a gente vê ali no Ian, quando ela começa a falar assim da crítica do Ian, a gente vê no Ian, a gente entende uma conexão, né? Ela pontua, inclusive, né? Uma conexão com essa crítica moderna, né? A qual você se refere, você falou do Décio. Então, é uma questão mesmo, é uma dúvida. Se você podia falar, no primeiro momento eu estou interessando em você, mas se a gente podia falar um pouco sobre isso, né? E como isso, então, isso que eu digo, essa saída no sentido de o que é que estava em jogo ali, qual é esse instrumental teórico e por quê, em que circunstâncias, e como é que isso reverberou para a gente hoje, porque ouvindo vocês hoje, me
parece que reverbera para uma espécie de transformação na qualificação de modo geral. Assim. Bom, o Décio, existe esse momento dessa crise, né, com a devolução do prêmio Saci, e então ele vai realmente tomar uma posição que ele discorda da posição da classe, diz, então, se vocês não estão interessados em dialogar, eu também não tenho o que fazer mais aqui, né, porque razões respondem-se com razões, e vocês, devolvendo o prêmio, vocês não estão dialogando, vocês estão tomando uma atitude radical. Mas ele depois diz também, e aí era isso que eu estava tentando encontrar aqui, que eu não sei se eu vou encontrar agora, que ele diz que talvez, que se fosse só por isso, ele talvez tivesse voltado à crítica depois. Mas que não foi só por isso, que ele já começava a sentir que talvez os conceitos com que ele operava, o entendimento dele, a ideia de teatro, talvez já não correspondesse mais àquele momento da cena teatral brasileira. Então, por exemplo, ele cita o exemplo dos espetáculos do Zé Celso, ele falou que eram verdadeiros rituais, e que o Zé Celso, em determinado momento, diz que achava que a crítica estava atrapalhando, que a crítica não devia ir. Ele falou assim, bom, se ele acha que eu estou atrapalhando, talvez eu esteja atrapalhando mesmo. Né? Quem sabe, porque havia muito essa coisa de ir para o teatro, dar as mãos, né? Ele falou assim, eu preferia até não ir, porque eu prefiro ficar, ter uma certa independência para poder dizer o que eu penso, né? Eu não quero me envolver nesse sentido. Então ele diz que talvez realmente naquele momento ele percebeu que com a saída também do Alfredo Mesquita, que vai sair da EAD nessa época, que os alunos fazem protestos, fazem greve, fecham a escola, o Alfredo Mesquita me disse, tá bom, então se vocês não querem, eu também vou embora. E foi embora e nunca mais voltou. Quer dizer, se encerrou ali a contribuição do Alfredo Mesquita na EAD. Então, o Décio ele fala, tem um momento que ele escreve sobre, acho que no Peças, Pessoas e Personagens, ele escreve sobre o Alfredo Mesquita, e é um pouco como se ele estivesse falando sobre a sua própria trajetória nesse momento, que também os seus conceitos naquele momento, as suas ideias, já não serviam mais para aquele teatro que estava acontecendo. Então, daí, ele realmente prefere se voltar para um outro tipo de escrita, para um outro tipo de pensamento, e que felizmente ele faz, mas que infelizmente esse tipo de reflexão crítica vai ficar também mais circunscrito nas universidades. Quer dizer, é uma coisa importante esse processo, esse trabalho de formação. Ele na verdade escreve esses 9 livros e vai fazer uma verdadeira história do teatro brasileiro. Então ele se volta para um outro tipo de modalidade crítica e vai trabalhar então com a formação de pesquisadores. Então ele na verdade ele não abandona totalmente a crítica, ele abandona a crítica jornalística, embora ele até volte. Depois ele é convidado, ele escreve, se não me engano, 3 críticas para a Visão, e ele pedem a ele para escrever sobre o espetáculo da Cacilda Becker, sobre Esperando Godot. Ele volta, ele aceita, porque a Cacilda Becker, que começou com ele no grupo universitário de teatro, porque ele seguiu a carreira toda, que era grande amiga dele, então por causa da Cacilda ele volta, e depois ele aceita um convite para escrever. Mas aí ele também se desagrada, porque ele escreve 3 críticas, aí ele manda para a revista, não lembro se era Veja ou se era Visão, uma dessas, e a revista corta, e as críticas são publicadas meio sem sentido. Ele fala que ele também já não tinha mais, já não queria mais aquilo, né? Então eu acho que sim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que, na verdade, ele percebe que a ideia de teatro muda muito nesse momento, e que os conceitos com que ele opera já não são mais adequados. Ele prefere, então, se voltar para uma outra modalidade de trabalho. Eu entendo quando ela fala não há objeto. Realmente não há objeto. Isso é uma percepção nossa que vem das artes plásticas, mas no teatro é muito mais difícil perceber isso, porque no teatro um homem não é um homem, ele representa um homem. Mas agora, no teatro mais recente, ele pretende voltar a ser um homem. E aí, essa impossibilidade de perceber a formalização do trabalho me choca muito. Porque como é que você pode dizer sou eu em cena? Como é que não é você em cena? Botou gente o Rousseau, botou em cena, distanciou, não foi Brecht que disse isso, foi o Rousseau. Botou em cena, fez uma moldura, estabeleceu uma distância, botou alguém para olhar, você já formalizou. Mas ao mesmo tempo, qual é o nível dessa formalização? Até onde você está tentando desconstruir isso nessa
nesse trabalho contemporâneo, quer dizer, até onde a gente pode falar como canto, sabe? Que um homem igual aos outros homens, completamente diferente dos outros homens, se ergueu diante de uma assembleia, marcado pelo selo da morte. Quer dizer, como é que a gente faz isso no teatro? Não é no nosso teatro tão marcado pelo realismo, pela encarnação, pela interpretação mais do que pela atuação. Então, é muito difícil. Eu acho que a crítica de teatro é muito difícil, porque a questão no cinema, a formalização é óbvia. Você tem uma película, tá, né? No teatro, você tem quase que um momento de regressão infantil, de identificação com aquele ser humano que é igual a você. Eu acho que não é igual a você. É muito difícil, um ponto ótimo de distância em relação à cena teatral. Isso é a questão para mim. Eu não sei como abordar isso, eu não sei se há muitas pessoas que escrevem sobre isso. Eu fico sempre procurando alguém que escreva sobre isso em teatro. Mas eu não sei se souberem de alguém que escreve sobre isso, eu não digo, porque eu tenho muita vontade de conhecer e aprofundar. Acho que é o problema grave. Nossa, e tudo que os críticos e os atores modernos repudiavam, ou seja, o teatro ligeiro, a chanchada revista, eu acho que vai ser reelaborado, né, numa espécie de renovação, né, estético-cultural que vai ser protagonizada pela oficina, né? E assim, quer dizer, o Procópio Ferreira, Dirceu Gonçalves e outros, né, que são atores da antiga geração, quer dizer, ele vai usar um pouco esse modo espontâneo e essa irreverência desses atores, né? E na verdade, ele vai fazer com que esse fato, essas pessoas, se tornem alegorias, né, dessa contracultura tropicalista que vai preencher os anos 60. Então, acho que, tanto que a gente pode reproduzir o circo, né, o teatro de revista, tudo durante a montagem do Rei da Vela. Então, acho que, nesse momento, é o teatro que vai dar essa resposta, e, de uma certa forma, vai fazer uma fusão, né, dessas duas questões modernas e críticas, não? Acho que o Rei da Vela traz é uma crítica absoluta a essa geleia geral que somos nós no Brasil. O que a revista, a chanchada faziam antes era uma crítica absolutamente superfície, né? Toda a gente lembra do Getúlio indo lá se espelhar, ou sei lá, o que no Pedro Vasques, é isso? Pedro quem? Dias. Pedro Dias. Eu não sou um especialista nessa área, mas eu não sei muito sobre isso. Mas eu acho que a forma de trabalhar esses valores que o Zé traz absolutamente não tem nada a ver com o que era. Claro, existe, é nosso, está aí, está no nosso, sei lá, caudal que nos formou. Mas eu acho que é uma perversão daquilo, sabe? Mais uma vez, uma grande crítica daquilo. Exatamente, eu acho que não resgata no sentido positivo. Não digo isso, mas o Rei da Vela, ele consegue visualizar exatamente isso que você está falando, entendeu? Através vamos dizer assim, desse momento, dessas situações que ele coloca lá no Rei da Vela. Eu acho que tem um pouco disso. E ele fala isso, porque eu estou sem as críticas aqui, senão eu poderia te mostrar, quer dizer, a forma como ele vai, e tanto que ele fica super surpreso, né? Ele vai a São Paulo, ele vai ao Rio e fica cada vez mais surpreendido com o que está acontecendo ali, que é uma coisa completamente nova, né? Então, é nessa questão que eu estou frisando essa situação da querela, enfim, que eles, acho que, de uma certa forma, existe um pouco dessa síntese no que você pode discordar, mas acho que existe um pouco dessa síntese no que nessa peça especificamente, só se você recordar ou dar uma olhadinha, eu acho que, enfim... exatamente, é só um pequeno adendo assim de um iniciar, entendeu, ali, ou de um findar, na realidade. Em 77, falando sobre a saída dele, ele fala assim: também senti que os princípios que me norteavam de uma forma ou de outra, a partir de 68, talvez não servissem bem para julgar os novos espetáculos, as novas peças. Eu acho que o teatro sofreu nos últimos anos uma transformação muito grande, inclusive nos próprios fundamentos em algumas peças, nos seus próprios fundamentos em algumas peças. E aí ele escreve sobre o Alfredo Mesquita, mas que eu acho que, na verdade, é um pouco assim, autorreflexivo. Ele fala assim: ao deixar a escola, Alfredo deixou também o teatro. Este mudara tanto que ele não mais se reconhecia no palco. Certas experiências extremadas, nos limites da razão e da loucura, em geral, uma falsa loucura, uma loucura simulada, não o tocavam pessoalmente, nada lhe diziam a sensibilidade.
impediu-no, contudo, por sua simples e perturbadora presença, de saborear o teatro tradicional com o mesmo prazer e a mesma inocência de outrora. Entre o futuro que se desenhava confusamente e o passado que desaparecia sob os golpes de uma vanguarda cada vez mais enfurecida, ele não encontrava o seu ponto de apoio e o seu ponto de equilíbrio. E aí ele continua falando, o teatro, à medida que perdia o grande público para o cinema, ressurgia com feições mais vanguardistas, voltava-se para os rap field dos teatrinhos modernos, já que não podia atingir as multidões. A dramaturgia do absurdo, ponto máximo dessa evolução até 70, retrata um universo caótico, fechado ao nosso entendimento, sem explicações e sem esperanças. Até aí, Alfredo foi sem dificuldade. Somente quando as próprias estruturas do espetáculo ameaçaram ceder, quando a agressividade tomou conta do palco, hostilizando os outros e lacerando-se a si mesma, é que ele reagiu diferentemente. Sentiu que chegara o momento de se desligar, e o fez a seu modo, de um golpe, sem soluções de meio termo. Que outros pegassem o teatro onde ele havia largado, terminar a missão que lhe consumira mais de 30 anos de vida, 20 de dedicação integral. Eu acho que, na verdade, o Décio está falando muito dele mesmo nesse momento, né? Ele usou o Alfredo, mas... Enfim. Mas gostaria, Daniela, gostaria. Bem, então, vamos encerrar. Obrigada a todos. Boa noite.